história? Nolan olhou para os três. Evan estava se movendo para colocar o dinheiro de volta onde ele pertencia, mas ele parecia interessado. Alice estava sorrindo levemente, e Sam tinha um sorriso animado em seu rosto. Por favor? Ela implorou, juntando as mãos enquanto pulava para cima e para baixo. Não vamos contar a ninguém. Nolan olhou para os três. Ele não queria mais mentir, foi exatamente por isso que ele admitiu quando perceberam a verdade. Mas, havia algumas coisas que ele não estava pronto para compartilhar. Não com eles. Não a menos que ele soubesse que eles poderiam lidar com isso. Ele suspirou. Não vou mentir, vou omitir alguns trechos porque são muito difíceis de falar, mas tudo o que eu disser será a verdade. Olhou para todos com seriedade. Mas quero dizer isso quando digo para não contar a uma só alma. Os três se olharam, antes de acenar com a cabeça, com as expressões firmes. Seu segredo está seguro conosco, Nolan. Eva o tranquilizou. Não é nosso segredo contar. Alice raciocinou. E além disso, Sam olhou para Nolan enquanto ela falava. Vocês já fizeram tanto por nós em tão pouco tempo. O mínimo que podemos fazer é isso. Nolan olhou para os três e não pode deixar de sorrir. Tudo bem, apenas me dê um segundo. Rapidamente, Nolan acelerou para fora do teatro, antes de acelerar de volta. Antes de fazer qualquer coisa, eu sei que não tinha ido muito tempo, então você chamou a polícia? Alice riu. Não. No momento em que você se foi, este começou a entrar em pânico. Ele disse, empurrando o polegar na direção de Sam. Sam olhou para Alice, com o rosto vermelho de vergonha. Cala a boca. Nolan riu. Tudo bem, isso torna as coisas mais rápidas. Ele desapareceu em um borrão novamente, movendo-se pelo balcão, antes de voar para fora da porta. Os três esperaram alguns segundos, antes que Nolan voltasse, vestindo suas roupas civis desta vez. Desculpe, mas eu não queria ser visto com minha roupa de Omniman se alguém entrar. Sam levantou e sobrancelha. Você não usa máscara, Nolan. Ela sorriu. Nolan resmungou. Não importava em casa. Ele disse com um revirar dos olhos. Enfim, sala dos fundos, agora. Ele disse, levando-os de volta ao escritório de Evan. Evan sentou-se em sua mesa, enquanto Sam e Alice sentaram-se um ao lado do outro, enquanto Nolan começava sua história, omitindo certos pedaços, deixando-os principalmente com eu fiz coisas ruins. Mas ele contou-lhes a maior parte disso. De sua herança alienígena, a seus anos na Terra, a uma versão menos violenta de seus momentos finais em casa, e depois seu encontro com Clockwork, omitindo a verdade sobre os heróis. Ele não achava que eles estavam prontos para saber disso ainda. Os três o encararam, chocados cobrindo suas feições. Uau, Alice murmurou, olhando para Nolan. Então você está, um alienígena? Sam perguntou. Quando te entrevistei ontem, Nolan, a voz de Evan chamou a atenção de Nolan. O que você editou ou modificou? Perguntou, olhando para Nolan. Nolan suspirou. Não muito, honestamente. Exatamente de onde eu era em minha idade. Quantos anos você tem? Sam perguntou curiosa, com a cabeça inclinada, enquanto ela olhava para ele. Você quer a verdade? Os três assentiram. Parei de me importar depois dos meus 1500 anos. Todos recusaram sua resposta. 15, 100? Alice murmurou, chocado. Você está, milhares de anos. Sam perguntou, descrente claro em suas feições. Se eu for honesto, eu deveria ser uns 3000. Os Viltrumitas não dão exatamente ênfase aos aniversários. Então, foi difícil para mim me preocupar em manter o controle depois de um certo ponto. Ele admitiu. Ele olhou para Evan. Lembra quando eu te disse que meu povo vive da sobrevivência da mentalidade mais apta? Evan assentiu. É por isso que eu fiz coisas ruins, lealdade descabida. O que você faria? Alice perguntou. Lembranças passavam pela cabeça de Nolan de um menino de terno azul e amarelo, espancado, inchado e ensanguentado. Eu não quero falar sobre isso. Ele disse, olhando para baixo, esfregando a cabeça de vergonha. Os três se olharam e depois voltaram para Nolan. Não vamos forçá-lo a fazer nada, Nolan.
Você nem esteve aqui um dia e já nos ajudou imensamente. Evan disse, tranquilizando Nolan. Cara. Ellis disse, levantando-se. Estamos felizes o suficiente por você ter compartilhado o que fez conosco. Não precisava. Vamos levar seus segredos para o túmulo. Sam disse sério, levantando-se. Tá certo. Certo. Ellis concordou. Concordo. Evan assentiu, os três olhando para Nolan. Nolan sorriu com a lealdade que lhe foi dada. Obrigado a todos. Não posso agradecer o suficiente. Todos sorriram antes que Ellie sorrisse. Um conselho. Pegue uma máscara ou alguma outra forma de disfarçar sua identidade. Nolan suspirou, agarrando a ponte de seu nariz enquanto todos riam. Sim, aparentemente as pessoas são muito mais perspicazes aqui. Como você imagina? Evan perguntou. De volta para casa. Eu podia sair de terno, aparecer um segundo depois com roupas casuais, não fazer nada no meu rosto ou no meu cabelo, nada, e as pessoas ainda não percebiam que eu era a mesma pessoa. Nolan riu. Agora que penso nisso, mas era assim que as coisas estavam em casa. Aqui não. Evan sorriu. Ou você precisa de máscara, ou precisa tentar reduzir o tempo gasto nas duas personas ao redor das pessoas. Ou, no mínimo, mudar algumas coisas em suas personas. Nolan levou um dedo até o queixo enquanto pensava por um momento. Na verdade, você pode ter acabado de me dar uma ideia. Ei Nolan, algo acabou de me ocorrer. Sam falou, chamando sua atenção. Sam? Se você só esteve aqui um dia, onde você ficou? Você tem para onde ir? Nolan congelou. Honestamente, não tenho ficado em lugar nenhum. Ele admitiu. A maior parte do meu tempo aqui foi patrulha. Depois de sair daqui ontem, não tinha dinheiro, então eu realmente não tinha nada para fazer. Todos olharam para ele. Quanto tempo você ficou aqui, ontem, antes de aparecer aqui? Evan perguntou-lhe. Quando cheguei, Nolan começou. Parei um caminhão blindado. Isso foi poucos minutos depois de chegar. Enviei algumas horas depois disso parando crimes em todo o país, antes de finalmente decidir começar a montar minha vida civil. Os outros heróis têm vidas civis? Ellis perguntou, interessado nessa perspectiva. Nolan ficou em silêncio. Ele realmente não queria violar esse assunto. Mas não seria melhor avisá-los? Mas eles não estavam prontos para a verdade. Pelo menos, nem tudo. Nolan olhou para eles. Alguns fazem, outros não. Ele admitiu. Quer saber por que eu fui mandado para cá? Olharam para ele, intrigados. Por quê? Sam perguntou. Porque os super-heróis desta terra são monstros. Todos pareciam confusos. O que você quer dizer? Ellis perguntou. Nolan suspirou. O que você faz, Homelander? Todos se olharam, confusos sobre para onde isso estava indo. Ele é um alienígena que caiu nos Estados Unidos quando bebê. Ellis começou. Ele é heróico, defendendo a verdade, a justiça e o jeito americano. Sam acrescentou. Por mais brega que isso pareça. Ele é o líder dos 7. Eva explicou. Nolan assentiu. Tá bom. Aqui está o que você não sabe. Ele é um estuprador. Todos eles se emocionaram com isso. O quê? Sam gaguejava, extremamente perturbado. Ele se vê como Deus, acima de todos. Ele vê todos vocês como criaturas patéticas, que estão simplesmente lá para sua diversão. Nolan explicou. Um homem que conheci ontem, cujo nome não vou divulgar por sua privacidade, tinha um ódio extremo por super-heróis, Homelander em particular, porque sua esposa foi estuprada por Homelander. Todos pareciam extremamente incomodados com o pensamento. Mas eles são super-heróis, né? Ellis parecia tão apavorado. Afinal, se Homelander é tão ruim assim, quão ruim poderia ser o resto deles? Infelizmente, esse é apenas um título nesta terra, distorcido e distorcido de seu real significado. Nolan disse, suspirando. Se eles fossem heróis de verdade, não ganhariam dinheiro com mercadorias e definitivamente não estrelariam filmes. Nolan olhou para eles, vendo a percepção passar por cima deles.
Bem, mas como o que sairia impune? Evan perguntou, olhos arregalados de incredulidade. Por causa da Vogt. Nolan revelou. A Vogt tem tanta influência e poder, que efetivamente privatizou os super-heróis. O problema é que eles não podem se dar ao luxo de perder seus maiores geradores de dinheiro, então a Vogt cobre suas bundas arrependidas sempre que cometem qualquer crime. Eu não posso ser tão ruim assim, né? Sam olhou à beira das lágrimas ao pensar que todo herói lá fora provavelmente era algum psicopata doente e distorcido. Que podiam se safar com o que quisessem. Nolan olhou para Sam tristemente enquanto Alice a puxava para um abraço. Infelizmente, a mulher que Homelander estuprou. Vogt a cobriu, simplesmente disse ao marido que ela estava desaparecida. A Train matou uma mulher há uma semana e saiu em liberdade. Ele hesitou em revelar essa última parte, mas achou que seria melhor. Eu escondi minhas roupas em Marte, sempre que voava para a órbita, avistava os corpos de algumas pobres meninas congeladas. Sam começou a chorar enquanto Nolan colocava os fatos sobre eles, Alice mantendo seus braços confortavelmente ao redor dela enquanto ele tentava acalmá-la. Enquanto isso, Evan sentou-se de volta em sua cadeira, incapaz de compreender que os super-heróis que deveriam protegê-los eram a escória da Terra. Nem todos são ruins. Ele disse, chamando a atenção deles. Há um, que eu saiba, que queira fazer algum bem. Luz das Estrelas. A nova garota dos 7. Ela não foi corrompida. E se Ploktvork for acreditar, ela nunca será. R mesmo. Sam perguntou, seu ânimo um pouco levantado pela notícia. Nolan assentiu, sorrindo. Sim. Na verdade, acredito que ela pode fazer a diferença. Então, você está aqui para derrubar a Vogt? Evan perguntou, querendo confirmar suas palavras. Nolan assentiu. Sim. E posso garantir que nada vai acontecer com você no que me diz respeito. Tudo bem? Perguntou, olhando para 3 deles. Apesar das notícias que tinham acabado de saber, da forma como ele dizia, do olhar honesto que lhes dava e da ajuda que já lhes tinha dado, sabiam que podia acreditar. Farejando, Sam assentiu, sorrindo. Está bem. Alice também sorriu. Nós acreditamos em você, cara. Eva olhou para Nolan. Fora dos temas mais deprimentes, se você ainda quer esse emprego, ele é seu. No que me diz respeito, você está no relógio desde que entrou mais cedo. Ele disse com um sorriso. Nolan assentiu. Obrigado. Eu aprecio isso. Ele olhou para os 3. Agradeço a todos vocês. E quero dizer isso quando digo que espero trabalhar com você por muito, muito tempo. Todos não conseguiam evitar os sorrisos que entraram em seus rostos. Nolan realmente queria ajudar, não é mesmo?